Oi, pessoal. Boa noite. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Aqui é Marcelo Alcântara. Eu estou falando com vocês aqui de Fortaleza, diretamente. Deixa eu encerrar aqui. O WhatsApp hoje foi um dia muito puxado, né, pessoal? Um dia em que o Brasil, uma segunda-feira, a gente acordou muito preocupado, muito assustado, infelizmente, com essa pandemia do coronavírus atingindo o nosso país aqui em cheio. E eu quero estar aqui para colaborar com a nossa rede de solidariedade que se forma nesses momentos, para a gente enfrentar essa pandemia e a sua repercussão no nosso país da maneira melhor possível, da maneira que a gente pode ter os melhores resultados e o menor impacto nas pessoas, na sociedade e no sistema de saúde. Eu estou falando diretamente daqui da sede da Xlang. Eu estou com a equipe nossa aqui da live. São pessoas que trabalham conosco diuturnamente na empresa. E estamos também no Instagram, os colegas que estão vendo no Instagram. Agradeço a audiência, agradeço o interesse por participarem desse momento. Estamos juntos aqui para batermos um papo, não é uma aula tradicional, pessoal, não vou encher vocês de slide, eu quero entrar num diálogo, se possível, com vocês e quero passar um pouco da experiência como pneumologista, intensivista e professor, que ensina o tema da insuficiência respiratória e da ventilação mecânica há muitos anos e sei o quanto isso angustia quem está na linha de frente. Aí eu quero prestar uma homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate, no cuidado, melhor dizendo, aos pacientes mais graves, aqueles que precisam realmente de um suporte ou de oxigenoterapia ou de ventilação mecânica. Estão aqui comigo 3 pessoas muito especiais que trabalham nessa live. É o grupo de apoio, é um grupo que também gera conteúdo e muita atividade aqui na plataforma Xlang. À minha direita aqui tem o Davi Alcântara. Olá, boa noite. Que é médico. Mais à minha direita ainda, a Betina Santos. Boa noite, olá a todos. Não sei se o pessoal está ouvindo, mas de qualquer maneira, fisioterapeuta, Betina, pós-graduanda, e a nossa querida, já conhecida também, de quem já conhece o Xlang, a Andrea Carvalho. Boa noite, gente. Vamos lá. Tá bom. Então essa equipe tá aqui a postos, pessoal, para interagir com vocês. Vocês podem se identificar no nosso canal no YouTube ou no Instagram e a gente vai ter o maior prazer de ir conversando à medida que eu for apresentando para vocês alguns dados importantes sobre a pneumonia, a insuficiência respiratória pelo coronavírus. Vocês já devem ter assistido muita coisa sobre a parte epidemiológica, né? Sobre todo o processo de evolução da pandemia na Europa, na Itália, sobretudo, também agora na Espanha, e a chegada nas Américas, na América do Norte e na América do Sul, particularmente no Brasil, né? Então, praticamente o mundo inteiro já está acometido. E, infelizmente, existe uma fração de pacientes. A primeira coisa a falar é que 80% dos casos de pacientes infectados pelo coronavírus vão ter uma evolução benigna. Ou seja, a grande maioria não vai morrer pelo vírus. A imensa maioria. Contudo, sabemos que uma população de risco de adultos, principalmente, acima dos 50 anos, mais ainda acima dos 70, 80 anos, tem um risco elevado de óbito, de complicações graves, como a síndrome respiratória aguda, ou a SARA mesmo, a síndrome da angústia respiratória aguda, e evoluírem necessitando de ventilação mecânica, claro, terapia intensiva, e complicações ao longo de um período longo de ventilação mecânica, o que é inevitável. Então, é muito importante que saibamos que existe uma população mais vulnerável. Os idosos, aqueles também que têm alguma debilidade do sistema imunológico, uma imunossupressão, e, lógico, pacientes com DPOC, pacientes com doença cardíaca avançada,
pacientes com comorbidades, diabetes, hipertensão também. Eventualmente, uma gestante também pode ser uma paciente complicada, com risco, né? Inclusive para o bebê. Já foi descrita uma transmissão vertical, por exemplo, do vírus, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que 10 a 15% dos pacientes vão precisar de algum suporte respiratório, tá? 10 a 15% dos pacientes vão precisar. Nesse caso, a gente tem que ter uma abordagem muito racional. Para quê? Para que eu não faça uma conduta que cause mais dano do que benefício ao paciente. Eu acho que essa é a mensagem. Então, aquele princípio que vem do inglês, a gente fala muito, né? First, do no harm. Primeiro, não cause dano. Então, às vezes, o paciente tem uma indicação já de oxigenoterapia e de ventilação mecânica, eventualmente, a gente não deve postergar essa abordagem. Então, como 10 a 15% podem precisar, eu preciso de uma avaliação de imediato desse paciente. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nós já deveremos publicar amanhã ou depois o nosso protocolo estadual de abordagem do paciente com insuficiência respiratória aguda pelo Covid-19, né? Então, eu vou colocar para vocês algumas ideias que vão embasar esse protocolo, que ainda não foi publicado, é bom deixar claro, mas que gerou muita discussão aqui pelo nosso grupo de trabalho, pelo comitê que está trabalhando isso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que nós abordamos esse paciente e depois fazer algumas simulações. E a qualquer momento, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, a nossa equipe está a postos aqui para trabalhar. E também agradeço se vocês puderem compartilhar essa live com mais colegas, né? Estou vendo aqui que tem muita gente entrando, isso é bacana, dando boa noite. Boa noite, pessoal, vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão o nosso pensamento aqui no Ceará, tá? Eu vou mostrar... eu vou passar daquela etapa de avaliação do paciente e vou entrar naquilo em que a X-Lang tem expertise. Essa é uma live da X-Lang. A gente quer valorizar a abordagem da insuficiência respiratória aguda. Sabemos que alguns pacientes do Brasil já têm 234 casos até o momento, né, no nosso boletim. Vários deles vão ter insuficiência respiratória. Então, como é que eu avalio? Primeiro passo na avaliação: medir simplesmente a saturação de pulso. Olha que coisa óbvia, né? Então, a gente acha que medir a saturação de pulso, a oximetria não invasiva, e se ela determina um limiar menor do que 92%, veja bem o número, 92%. Se está menor do que 92%, menor ou igual a 92%, esse paciente certamente deve ter um envolvimento pulmonar pelo coronavírus 2019, tá? Grave esse número, 92, é fácil. Se a saturação está acima de 92, está 94, 95, dificilmente ele tem necessidade de oxigênio. Quer dizer, ele não teria indicação de oxigenoterapia, embora ele possa ter acometimento pelo coronavírus. Ele pode ter uma pequena infiltrado pulmonar, ele pode ter uma lesão de vias aéreas, mas ele não tem indicação de oxigenoterapia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, saturação acima de 92, a gente acha que não tem indicação de oxigenoterapia, porque o transporte de oxigênio não é comprometido, e a gente mantém a observação em isolamento, como tem que ser, respiratório, para a questão do contágio. Solicita uma radiografia de tórax. Vale lembrar, vou mostrar alguns raios-x de tórax para vocês. O raio-x de tórax ele é sutil nessa condição, porque no início o quadro é de vidro despolido ou de vidro fosco, que aparece muito bem na tomografia e não aparece tão bem numa radiografia, principalmente essas novas radiografias digitais que nós estamos utilizando. Então, nesses casos, tem que ter um olho bem apurado, discutir com um colega, mexer no contraste ali do raio-x digital para visualizar o vidro fosco. Se o vidro fosco estiver presente, aí já é um diagnóstico de pneumonia pelo coronavírus.
mas não necessariamente de oxigenoterapia, porque isso depende da saturação. Aí já vem aqui, o pessoal me alerta aqui, já para um primeiro comentário. Qual a recomendação para profissionais de saúde que entram em contato com aerossóis, secreções, quanto ao uso de máscaras na prática diária nesse momento, cirúrgica ou N95? Essa já é uma pergunta que a gente esperava. Sem dúvida, se o paciente ele é um paciente que está tossindo, é um paciente que tem eliminação de gotículas, ele contamina o ambiente, ele contamina quem está próximo desse raio em que a gotícula se espalha a partir da boca do paciente. Então, nesse caso, o profissional de saúde que lida com esse paciente tem que estar devidamente paramentado e usando a máscara N95, tá? Porque é uma máscara que vai evitar, muito melhor que a máscara cirúrgica, o contágio, né, pela partícula do vírus. Aliás, há uma grande quantidade de vídeos na internet de como utilizar a máscara. É importante que todos os profissionais de saúde saibam colocar e remover a máscara N95 com segurança. Por exemplo, não tocando na máscara na sua parte mais anterior. Então, mesmo esse paciente que não tem indicação de oxigenoterapia, mas tem tosse, está com manifestação clínica, vai ficar internado para observação no hospital, na enfermaria com isolamento, o profissional que vai examinar o paciente ou vai fazer algum procedimento nele deve usar a máscara N95. Vamos agora para a segunda situação. Eu vou colocar aqui, aparecer aqui a minha imagem junto à tela, e a gente vai para a segunda situação, tá? A segunda situação é a saturação de pulso abaixo de 92. Então, em ar ambiente, é bom lembrar isso, é em ar ambiente, não é numa situação com oxigênio. Esse paciente, eu devo considerar de imediato catéter nasal de oxigênio 3 litros por minuto, nessa faixa, tipo óculos e umidificado. E aí nós estratificamos para uma situação mais grave, em que a saturação de pulso é menor que 85%. Ou, uma situação que pode ocorrer, o indivíduo não tem uma oximetria acessível, ou o sinal do oxímetro está ruim por algum motivo, ele está hipotenso, ou melhor dizendo, o oxímetro não está funcionando bem. Isso pode acontecer em qualquer situação, mas ele tem cianose central, que é um sinal específico de hipóxia, cianose central, ou a taquipneia, com frequência acima de 35, muita dispneia. Nessas duas condições, o ideal é usar logo de cara uma máscara de reservatório, lembrando que a máscara de reservatório, ela fornece uma FO2 entre 65% e 90%, não é 100%, tá? Entre 65% e 90%. E a máscara de Venturi, recomendamos iniciar com um valor mais alto, 50%, para garantir uma reversão rápida da hipóxia. E se esse paciente ele já chega, é atendido e tem sinais claros de fadiga muscular respiratória ou um risco de iminente parada respiratória, ou eventualmente outra condição, é um paciente que tem depressão do sensório, está comatoso, com Glasgow menor que 8, por uma condição de sepse, por uma condição de distúrbio outro relacionado à comorbidade, esse paciente deve-se proceder à intubação traqueal eletiva, com todos os cuidados, incluindo óculos de proteção ou viseira de proteção, né? Além da máscara N95 e todo o avental e luvas para não se contaminar no procedimento. Um detalhe importante, essa intubação traqueal deve ser feita pelo médico mais experiente. Não há espaço para erro e não se pode tentar a intubação várias vezes, porque aí sim vai haver uma contaminação do próprio profissional e da equipe que está ali do lado. Então, essa intubação tem que ser com sequência rápida e deve-se evitar manobras com ambu e máscara excessivas. A gente coloca o oxigênio e tenta fazer a intubação o mais rápido possível, tá? Então, resumindo, nós teríamos, a partir dessa triagem pela saturação de oxigênio, avaliação clínica, a decisão inicial, tá? Seguindo adiante, eu coloco esse paciente em oxigênio. Então o pessoal está chamando a atenção aqui um comentário. A Kelsey Maia, prazer falar com o Kelsey aqui. Grande perda no tratamento é a impossibilidade do uso da terapia de alto fluxo. Excelente
posicionamento, Kelsey, eu já vou colocar sobre essa terapia logo mais adiante. Porque vejam, esse tipo, por que estamos falando de oxigenoterapia mais simples? Porque isso é acessível em qualquer lugar do Brasil. Isso é acessível no SAMU. Isso é acessível numa UPA. Eu não tenho oxigenoterapia nasal de alto fluxo em todos os lugares do Brasil, nem VNI em todos os lugares do Brasil. Então é legal que a gente aborde com o que temos à disposição e a gente vai fazendo um tratamento viável. Porque isso nós estamos falando de uma epidemia. Então por isso que essa abordagem tem que levar em conta isso. Mas vejam aqui no nossa ideia de fluxo, que ainda está em discussão, mas eu coloco aqui até nessa live para todo mundo poder opinar. Suponha que eu coloquei em oxigênio, eu avalio a resposta no máximo em meia hora. Meia hora é suficiente para a oxigenoterapia estabilizar. Vejo sinais vitais, vejo a nova saturação. Sinais vitais, frequência respiratória é muito importante que seja contada. Frequência cardíaca, pressão arterial, conforto e dispneia. E colho agora sim, uma gasometria arterial já em uso de oxigênio, não tem problema. Porque eu vou interpretar a luz dessa situação. Então, colho a gaso, anoto quanto está a oxigenoterapia, quanto está a frequência respiratória. E, claro, já solicito um raio-x de tórax no leito. Não vale a pena eu mandar esse paciente para uma tomografia nesse momento. Eu preciso calma, estabilização do quadro. O transporte para a tomografia pode agravar o paciente e colocar ele em risco sem necessidade. Tá? Isso é muito importante. Bom, aí eu avalio a resposta. Veja, se eu consigo, com a minha terapia convencional de oxigênio, um bom resultado, marcado aqui em verde, saturação acima de 92, e na minha gasometria eu tenho uma PO2 maior que 65, e a gasometria mostra ausência de acidose respiratória, ou seja, não há problema ventilatório, então nesse caso, e além disso melhora clínica, eu vou manter esse paciente numa enfermaria em isolamento. Eu não preciso levar esse paciente para o isolamento da UTI. Eu posso poupar esse leito de UTI desse paciente e guardar para um paciente mais grave que a gente vai precisar, né, pessoal? Vamos combinar que o Brasil não está sobrando leito de UTI, né? E aí eu mantenho a conduta e reavalio depois a evolução, mudando a conduta caso o quadro clínico também se modifique e mantenho a monitorização. Agora, vamos aqui para esse laranja aqui no meio. Eu não tive resposta, não melhorou, mas também não piorou. Ele continua com um quadro muito parecido, apesar de usar oxigênio. Então, nesses casos, aí é um paciente já grave. A gente tem que ter indicação de UTI, se possível, levar esse paciente para a UTI. E aqui vocês estão vendo que existe nesse fluxograma, nessa ideia aqui que eu estou discutindo, a possibilidade do ONAF. O que é o ONAF? É oxigenoterapia nasal de alto fluxo. E nós colocamos 3 perguntas a serem respondidas. Primeiro, o ONAF está acessível na unidade? Segundo, essa equipe que está cuidando do paciente está treinada em usar alto fluxo? Terceiro, a equipe está com equipamento de proteção individual adequado em uso? Então, somente e somente se essas 3 perguntas têm resposta sim, ou seja, está acessível, equipe treinada e está todo mundo com a sua EPI a postos para cuidar do paciente. Eu posso instalar e titular a cânula nasal de alto fluxo, titulando a oxigenoterapia. Havendo tempo, eu vou comentar como fazer isso. Tá? Tem uma pergunta aqui. Lígia Lopes. Qual o momento que se deve procurar a unidade de saúde? Pacientes com suspeita, mas sem febre, em isolamento em casa, qual a conduta? Bom, Lígia, se o paciente não tem febre e ele tem um sintoma, qual seria o sintoma? Talvez uma tosse, talvez algo do gênero. Esse paciente, se não tiver falta de ar, esse paciente, não sei nem se ele precisaria ir na unidade de saúde de modo algum, porque a não ser que ele tenha tido contato com alguém que tenha a doença, que tenha o Covid, ou que tenha chegado recentemente do exterior de um país, ou que tenha o vírus em circulação. Tirando isso, não precisaria ir à unidade de saúde. Aliás, é uma orientação que temos dado para a gente não lotar as unidades de saúde com pacientes que não têm
indicação de procurarem, nesse momento, fazer o exame do Covid, né? Do Covid-19 pelo PCR. Então, essa também é um comentário, né? E não havendo insuficiência respiratória, o risco é muito baixo. Agora, deve ter um isolamento em casa, não custa nada você manter essa pessoa com o uso de máscara em casa e evitar os contatos mais próximos com familiares e o compartilhamento de talheres, copos, etc., né? Para não haver contaminação. Então, voltando aqui para a insuficiência respiratória, e aí vamos tentar manter o foco aqui, eu avalio a resposta à oxigênio terapia nasal de alto fluxo em até 2 horas, não mais do que isso, tá? 2 horas é mais do que suficiente. Aliás, se o paciente piorar nesse intervalo, ou seja, se ele não tem melhora clínica, eu devo fazer o quê? Não retardar a intubação. Eu tenho que intubar imediatamente. Então, queria ser claro nessa explicação. Não havendo melhora com alto fluxo, nessa condição específica, melhor intubar o paciente, tá? A outra condição é uma melhora. Se o paciente melhora, sim, eu vou partir para manter a conduta e seguir monitorizando, só que esse paciente na UTI de preferência, tá? Então, essa é a nossa ideia. E vamos aqui ver o terceiro cenário. No terceiro cenário, pessoal, o paciente não melhorou, ele na verdade piorou, ele tem uma hipóxia com a saturação menor que 92, mesmo usando oxigênio. E detalhe, ele começa a ter um pH baixo, menor que 7,34. Daí a gasometria nesse momento é crucial. E piorou clinicamente. Ou ainda, piorou tanto que ele tem sinais de fadiga muscular respiratória. Então, nesse caso, é UTI e intubação, tá? Ou melhor, se não tiver intubado ainda, intuba e leva para UTI. Então, essa é a nossa sugestão de abordagem da oxigenoterapia, tá bom? Eu queria aproveitar agora e mostrar no Xlang como é que a gente simula isso um pouco, tá? Algum comentário aí, equipe? Vários a respeito. Para as dúvidas, né? Do pessoal. Então, qual é a dúvida aí? Quer selecionar alguma dúvida relacionada à insuficiência respiratória em si? Alguém está perguntando sobre VNI ali, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Isso me permite esclarecer um ponto muito importante. Eu estava conversando ontem mesmo, domingo, colega de Portugal, posso citar aqui, que é uma figura muito conhecida dos brasileiros, o Miguel Gonçalves, fisioterapeuta, que está coordenando como é que chama? O suporte de fisioterapia e de suporte ventilatório no Hospital São João do Porto, em Portugal. E ele colocar o seguinte, que a VNI, com qual ela tem muita experiência, ela pode ser usada somente, talvez, e aí somente talvez mesmo, se tiver uma condição de máscara bem adaptada, por exemplo, uma máscara oronasal, ou aquela máscara Performax, que é maior, pega todo o rosto, com o cotovelo azul, que é aquele cotovelo que todo mundo conhece, que evita vazamento e permite usar o circuito duplo do ventilador, que não tem aquele vazamento, não é uma máscara ventilada, não tem aquele orifício de vazamento. Então, nesse caso, o vazamento é muito pequeno. Porém, eu tenho vários senões, a literatura também. O próprio Dr. Binden, que é da Sociedade Chinesa de Terapia Intensiva, e colegas da Itália também, como Paulo Pelosi e outros, eles colocam que existe um risco muito grande da VNI falhar, e nesse processo de VNI falhar, o profissional de saúde se expõe nessa troca de máscara, adaptação, vazamento, a um risco muito alto de contágio. Por outro lado, eu acho que é importante a gente ter em mente que para a insuficiência hipoxêmica, há algumas evidências, como o estudo Florale, o estudo francês, que mostra que em casos de pneumonia, a cânula nasal de alto fluxo se saiu superior à ventilação não invasiva em termos de intubação e em principalmente mortalidade, né? Que foi um desfecho secundário, mas que acabou sendo positivo. Então as evidências apontam mais para a eficácia do alto fluxo do que da VNI na insuficiência hipoxêmica, sendo aqui bem preciso. E o outro lado, a VNI sem essas condições ideais, sem a máscara ideal, do tamanho adequado para o rosto, sem o cotovelo para circuito duplo, ela não deve ser empregada. Eu acho que, inclusive, é uma recomendação nossa aqui, da Xlang, e
na minha opinião, eu acho bastante razoável. E também é uma recomendação de várias sociedades de terapia intensiva pelo mundo afora, né? Então você pode tentar, mas não é uma coisa que está sendo recomendada pela maioria dos guidelines. Mesmo o alto fluxo, algumas sociedades também não recomendam, pelo risco de contaminação. Contudo, achamos que cabe pela eficácia da técnica e pela facilidade, e aí é uma opinião muito pessoal, pela facilidade de instalação do alto fluxo. Não requer ajuste de pressão, requer só que se instale uma cânula nasal de tamanho adequado para a narina do paciente e faça a titulação do fluxo. Portanto, é mais fácil de instalar. Pelo menos essa é a minha experiência com o alto fluxo. Portanto, tem essas diferenças de alto fluxo versus VNI, na nossa opinião, pró-alto fluxo, né? Alguma outra pergunta? Realmente não seria melhor a interface? O Cássio Valeriano pergunta. O realmente tem sido usado, foi desenvolvido pelos italianos. Na Europa é uma interface acessível. No Brasil, infelizmente, nós não temos Helmet, né? Seria uma interface interessante para usar o Helmet como CPAP, né? Então, nesse caso, você poderia minimizar a questão da VNI, nesse caso, né? Dispersão de aerosol, porque ficaria dentro do Helmet, né? Os aerossóis, não contaminando a equipe. Lá em Portugal, eles estão usando o Helmet, sim. No Brasil, infelizmente, isso não é possível. ONAF aerossoliza ou não, né? É um termo difícil. Sim, aerossoliza, mas numa distância pequena, 30 centímetros do rosto. E se você adaptar bem ao prong, a cânula nasal, esse risco diminui bastante. Vale a pena dizer que depende do fluxo. Quanto maior o fluxo, e tem que ser um fluxo alto, por exemplo, 60 litros por minuto, maior a chance de aerossol. Portanto, só pode usar bem paramentado. De preferência, paciente num quarto com pressão negativa, né? Para isolamento respiratório. Esse seria outro detalhe importante. A gente pode seguir adiante agora para uma simulação rápida aqui, para mostrar para vocês como funcionaria isso no Xlang, tá? A gente tem no Xlang o simulador Oxylang, né? O Oxylang, ele é um simulador que visa ensinar a prática da oxigenoterapia. Eu vou tirar aqui o som. E no Oxylang a gente tem os mesmos variáveis do Xlang, só que em vez de ventilador a gente tem o quê? Oxigenoterapia. Então, quando você pega um paciente com SARA, eu vou simular aqui um paciente com SARA, seria um paciente que teria, por exemplo, uma pneumonia grave pelo Covid-19. Então, nessa situação tem muito shunt, né? Muito shunt, vocês estão vendo aqui. E vejam que a gasometria aqui está normal. Quando eu colocar esse paciente com shunt e ventilando rápido e superficial, nós temos a instalação aí de hipóxia grave, né? Então, vocês estão vendo aí um desabamento da PO2 e da saturação. Bom, 52% de saturação. Eu vou simular uma coisa mais realista. Eu vou colocar aqui 25% de shunt para ficar uma coisa mais leve, tá? Então, vamos também matar o paciente assim de pronto, né? Então, coloquei um shunt mais leve aí. A gente vai ver a PO2 subindo um pouco mais, 38, 78. Vou tentar colocar aqui um shunt menor. Tá aqui 21%. Então, está saturando já 84%. O que é que o nosso protocolo ou nossa ideia sugeriria para esse paciente? Está 86% de saturação. Né? Eu só teria aqui, no caso eu não teria gás, eu teria apenas a minha oximetria, tá? 85% de saturação, tá bom? Então, nessa situação, a gente partiria já para uma máscara de Venturi, né? Porque o catéter de O2 pode não resolver. Então, nós iríamos para uma máscara de Venturi, e aí eu poderia escolher um nível mais alto, 50%, por exemplo, ou uma máscara de reservatório. Aí uma máscara de reservatório, vocês estão vendo, a gente tem que dar um fluxo de 10 a 15 litros por minuto para encher toda essa bolsa de reservatório, e o paciente vai respirar um ar que não é reinalado. Esse ar sai da bolsa, passa por uma válvulazinha aqui onde vocês estão vendo esse verdinho e vai para o paciente, né? Então, eu posso escolher aqui uma máscara de reservatório que dá um FO2 de até 90% no máximo. Pode ser um pouco menos. Bom,
Eu vou escolher uma máscara de Venturi para fins didáticos e vou colocar 50% na máscara de Venturi e a gente vai olhar aqui como é que fica a saturação. Ah, legal, deu 92, 95. Então esse paciente respondeu a máscara de Venturi, tá? Então se ele respondeu a máscara de Venturi e chegou a 98% de saturação, eu agora poderia colher uma gasometria arterial após meia hora. E se na gasometria arterial eu tiver uma situação favorável, agora eu vou colher a gaso, ó. Vamos lá. Colhi a gaso, né? Eu tenho aqui uma situação favorável, eu tenho uma PO2 acima de 65 e tenho uma saturação de 98. Esse é um caso em que houve uma boa resposta à máscara de Venturi e eu não preciso lançar mão de alto fluxo, nem de outro recurso, nem considerar intubação, tá? Por outro lado, eu poderia não ter tido resposta. E aí, eu teria a seguinte situação, que eu vou simular aqui para vocês. Eu vou apagar essa gaso. E se eu tivesse uma situação em que o grau de shunt, na verdade, pode aumentar, eu vou aumentar aqui o grau de shunt ao longo do tempo. E a gente vai olhar aqui a saturação. E essa saturação pode não ficar naquela faixa que a gente quer. Então vamos ver, está 97, parece que está tudo bem. Eu estou hidratando esse paciente, vamos supor que o paciente tem hipotensão. Eu dou soro para esse paciente na veia. Agora a saturação está se mantendo. Vamos ver se talvez eu tenha que agravar um pouco mais. Estou dando líquido para o paciente. Vamos ver se esse shunt aqui, se precisa aumentar um pouco mais. Vou aumentar um pouco esse shunt. Saturação agora começou a baixar, né? Então a saturação baixando um pouco mais, eu já preciso me preocupar porque eu posso precisar de uma intervenção aí, tá? Por enquanto ainda está boa, né? Por enquanto a saturação está muito boa. Vamos ver uma condição de shunt maior, ou seja, mais gravidade, tá? Vamos lá. 35% de shunt, que seria um pulmão já evoluindo para sarar. Agora sim, eu começo a ter uma saturação menor do que já no limite, 92 exatamente, né? Então esse paciente usando oxigênio FO2 de 50%, eu vou precisar considerar uma outra abordagem, ou intubação, se não tiver alto fluxo disponível, ou tentar o alto fluxo seguindo aqueles 3 critérios. Acessível, que eu posso usar de imediato, equipe treinada e uso de EPI adequado. São os 3 critérios para usar o alto fluxo, tá bem? Então só para ilustrar para vocês um pouco do uso do Oxilang. Uma pergunta... E pediatria, podemos seguir as mesmas instruções da Camila Carvalho. Camila Carvalho perguntou em pediatria, seguir os mesmos parâmetros? Olha, ainda bem que o coronavírus não pega muito criança, graças a Deus, Camila, mas eu não diria que é mesmo padrão. A gente sabe que a criança não é o adulto em miniatura, né? Eles têm as peculiaridades, eu acho que depende muito da faixa etária. Estamos a falar de menos de 2 anos, 1 ano, estamos a falar de uma neonatologia, estamos a falar de uma criança acima de 10 anos. Então, acho que há uma variação muito grande. Eu não iria transpor todos esses conceitos diretamente para a criança. Eu acho que há outros sinais clínicos que devem ser valorizados na criança e ela pode oscilar muito mais do que o adulto, por exemplo, e ter uma estabilidade maior. Então, não acho que deva transpor essa aula para a criança. Vamos ver se a gente consegue alguém da pediatria para falar um pouco sobre isso, né, em outro momento. Acho que isso é importante, a sua pergunta é relevante, por sorte, o corona não pega crianças, né? Ainda na oxigenoterapia, Kelly Silveira. O paciente respondeu bem à máscara com reservatório. Gaso coletada está ok. Quanto tempo para iniciar o desmame de O2? Ah, perfeito. Essa é uma pergunta boa. Quanto tempo, ou seja, o paciente respondeu, né? E eu devo... Máscara de reservatório. Máscara com reservatório, que é uma máscara... Pois é. Quanto tempo reavaliar? Aí eu diria que tem que ter muita paciência. Uma pneumonia viral não é uma pneumonia que se resolve rápido. Há de se esperar aí vários dias para essa resolução. Eu diria que você deve manter o tratamento apenas titulando o oxigênio, porque às vezes a máscara de reservatório, até a máscara de Venturi, resseca muito as vias aéreas. Então você pode usar por várias horas, e depois reavalia com a nova gaso ou pela oximetria se dá para baixar essa FO2. Se ela for possível, por exemplo, você está com reservatório
e você diminui para uma massa de Venturi 50% e a saturação se mantém acima de 93, 94, você está a evidência que o paciente está melhorando, talvez. Se clinicamente ele também está evoluindo bem, você pode esperar 6 horas, 12 horas ou até 24 horas para fazer uma retirada mais intensa dessa FO2 e depois passar por um catéter. Mas não espere uma melhora rápida. Não espere resolver tudo em 2 dias. Isso não deverá acontecer. É isso que os autores, os colegas médicos da China, da Itália, têm mostrado, que a doença costuma ser intensa, grave, por várias semanas até, né? Principalmente quando é entubado. Então, eu acho que não daria nas próximas 24 horas para você retirar, por exemplo, ou diminuir muito essa FO2. Ok? Bom, então estamos aqui já partindo agora para uma outra situação. Eu queria voltar agora para a ventilação mecânica. Acho que essa aula permite, temos tempo aqui agora para entrar no ventilador mecânico, tá? E agora vamos usar alguns slides. Ainda? Uma pergunta de ventilação. De ventilação? Dá para introduzir. A Fernanda, tá lá em cima, Fernanda M, né? Paciente entubado, já com níveis altos de sedação e com cisatracur, mas ainda sem condição de fazer uma VM protetora e em acidose respiratória importante. O que fazer? O paciente está lá entubado. Com acidose respiratória, né? A Fernanda. Entendi. Tá. Então, vou tentar sintetizar e vou partir. Fernanda, eu vou responder melhor a tua pergunta, que é perfeita. Antes de responder a tua pergunta, tem uma outra pergunta. Não, era sobre VNI, né? Que era do Cássio, era aquela lá. Mas essa pergunta sobre ventilação, eu vou responder agora simulando um caso com vocês agora, tá bom? Para ilustrar o que é uma estratégia protetora otimizada, Fernanda, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Como qualquer médico da emergência que entubou o paciente, qualquer um, não precisa ser intensivista ou pneumologista, ele pode, como médico clínico, como médico de urgência, fazer uma abordagem, ou até de outra especialidade, fazer uma estratégia protetora. Vamos lá.